Caras alunas e caros alunos, eu sou o professor João Henrique Martins e hoje eu irei discutir com vocês o tema das cadeias logísticas dos mercados ilícitos. Nós vamos começar analisando a centralidade da cadeia logística ilícita, pois ela representa o custo de transação mais importante da operação dos mercados ilícitos. A gente pode definir custo de transação como sendo a despesa não diretamente relacionada ao bem ou ao serviço que está sendo comercializado ilicitamente, ou seja, ele não está associado nem à produção, à aquisição do produto, nem à venda e nem ao consumo. Dentre as várias rúbricas relacionadas ao custo de transação, o custo de transporte entre a produção, a aquisição e o consumidor final é sem dúvida um dos mais importantes para qualquer mercado, para o ilícito não é diferente. Quando o custo é baixo e aceitável, o risco de transporte é controlado. O produto torna-se muito competitivo, mas quando o custo é alto e o risco não está controlado, o produto torna-se praticamente inviável, por mais que seja de boa qualidade e que exista demanda instalada para consumi-lo. Em outras palavras, o custo de transação de uma cadeia logística é central para qualquer mercado, em especial para os ilícitos. O processo de globalização econômica, desde os anos 90, ele teve como base a redução desse tipo de custo nos preços de serviços da cadeia de transporte internacional, em especial o marítimo. Isso permitiu a viabilidade do envio de praticamente qualquer produto de qualquer mercado, mesmo localizado do outro lado do planeta. Entre esses produtos estão as principais commodities ilícitas, que seguem a mesma lógica, sejam drogas, em especial cocaína, cigarro, contrabando de eletrônicos, alimentos processados e roupas de baixo valor, além de armas. Assim como produtos de alto valor agregado, né? Mas de consumo contínuo, como celular, defensivo, agrícola e medicamentos. A arma, inclusive, entra aqui. Logo, este contemporâneo contexto logístico, ele exige das forças de segurança o desenvolvimento de uma nova capacidade de atuação, com foco na desarticulação das cadeias logísticas ilícitas que utilizem as cadeias logísticas lícitas. Se no mercado legal a competição tem também o papel de inviabilizar negócios, um papel ou efeito, no mercado ilegal praticamente só o Estado é capaz de inviabilizar negócios através do aumento da probabilidade de perda e prisão, que é o risco associado à atividade criminal. E isso se conecta com a nossa aula sobre criminologia moderna que trata do comportamento criminal. Porque elas ocorrem em dois momentos cruciais para qualquer mercado ilícito, né, esse risco. Durante a operação da cadeia de transportes e de distribuição, que é o foco do nosso estudo, e durante a cadeia financeira. São os dois momentos onde é possível desarticular de maneira mais precisa e rápida as redes criminais. O risco de perdas durante o transporte é um tipo de custo de transação central para o mercado ilícito porque podem afetar o desempenho do mercado ao ponto de inviabilizá-lo. É sem dúvida um dos mais frágeis do mercado. De qualquer mercado, aliás. Portanto, onde a polícia e o Ministério Público devem focar sua atuação. E ação para desmobilizar esta cadeia, seja pela elevação do risco ou custo e, consequentemente, inviabilizar aquele mercado naquele local ou pela prisão dos indivíduos. É o famoso ponto de solda de um mercado ilícito, onde ele se conecta, né? Os momentos de conexão entre as cadeias. Em outras palavras, a elevação do risco de perder produtos em razão das apreensões feitas pela polícia e dos custos de transação, o quanto eles precisam gastar a mais para evitar essas perdas, é o que faz um criminoso desistir de atuar nesse mercado. Em especial para aqueles que são atacadistas e os grandes varejistas, né? Avançando, nós vamos discutir sobre os mercados ilícitos transnacionais que estruturam a cadeia logística ilícita na América Latina, que é uma região com intensa atividade de economia ilícita, porque trata-se da única região do planeta que produz cocaína, que é a principal commodity ilícita, né? Só Colômbia, Peru, Bolívia e alguns setores hoje em dia do Equador têm essa capacidade. Ela também é uma grande consumidora de importados ilícitos, como contrabando, armas, cigarros, eletrônicos, peças de veículos, defensivos agrícolas e vestuários. Então essa balança comercial ilícita foi facilitada pela existência de uma verdadeira pipeline de exportação de cocaína para os Estados Unidos e para a Europa e mercados consumidores na Ásia.
O mercado de cocaína é reconhecidamente um mercado ilícito vetor, e em especial logisticamente. Isso quer dizer que na medida que sempre precisou exportar a droga para outros continentes, ele cria uma rota de ida e vinda e, para tanto, utiliza a rede ou a cadeia logística transnacional da América Latina, a cadeia legal, que pela sua posição entre os oceanos Atlântico e Pacífico, ela possui vários hubs de entroncamento marítimo com alto volume de envio de cargas, o que facilita a estratégia das quadrilhas de enviar produtos ilícitos escondidos nas cargas legais. O mapa de portos e Free Trade Zones contaminados por operações logísticas ilícitas produzidas pela International Coalition Against Illicit Economics, a ICAI, destaca os seguintes pontos na América Latina, que são grandes hubs de fluxo de produtos legais e ilegais. Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamira e Veracruz, no México. Corozal Free Zone, em Belize. Isla Margarita, na Venezuela. Ilha de Curaçao. Colón Free Zone, no Panamá. Ciudad del Este, na Free Zone, Free Zone, no Paraguai. A Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai, no caso brasileiro do Foz. E o Porto de Santos e a cidade de São Paulo. São grandes pontos dessa característica de fluxo de produtos legais e ilegais. Ainda que a quantidade de hubs seja maior na América Central e Norte, há uma grande correlação com os produtores de cocaína localizados na América do Sul, mais próximos do Canal do Panamá e ao Caribe. A Tríplice Fronteira é um dos mais antigos e estruturados hubs de produtos ilícitos e desde meados dos anos 2010 juntou-se a ele como protagonista na cadeia logística sul-americana a cidade de São Paulo como centro de consumo e entreposto atacadista transnacional. E os portos brasileiros, em especial o de Santos, pelo volume de tráfego de contêineres em direção à Europa. É uma média de 600 contêineres dia. E para os Estados Unidos, que é uma média de 330 dia. Como referência, o Porto de Paranaguá, que é o segundo em volume de tráfego que envia contêineres para a Europa, ele tem 1/3 do que Santos transporta para a Europa e 1/10 do que ele transporta para os Estados Unidos. Esse aumento de volume e sedimentação da rota ilícita, que ocorreu na última década, ela existiu em razão do aumento mesmo do consumo de droga na Europa e na Ásia e ao dinamismo da exportação e da melhoria da infraestrutura logística brasileira, que permitiu um fluxo maior de envios, de cargas, também na última década. Este contexto fez com que traficantes passassem a utilizar o Brasil como corredor entre os países produtores e a Europa, ao ponto que algo em torno de 15% a 30% da cocaína apreendida na Holanda, que é o principal porto europeu de chegada, tem como origem portos brasileiros. Segundo o relatório mundial de drogas da ONU-DC de 2021, o consumo global de drogas aumentou cerca de 22% nos últimos 10 anos. Sendo ainda que nos últimos 2 anos houve um aumento e sedimentação do fluxo de transporte nas rotas terrestres e marítimas, transnacionais, inclusive apresentando uma resiliência em meio às limitações logísticas ocorridas durante a pandemia do Covid-19. Internamente no Brasil, a produtividade das polícias demonstra o aquecimento da cadeia logística, porque as apreensões das PMs e da Polícia Rodoviária Federal aumentou muito nas rodovias. As investigações das polícias judiciárias revelam que o transporte da cocaína é feito principalmente pelo modal rodoviário, de forma independente ou contaminando cargas ilícitas, em especial as cargas de agroexportação. Para vocês terem uma ideia, o anuário da PRF demonstrou que nos últimos 10 anos foram apreendidos mais de 3 milhões de toneladas de drogas e quase 2 milhões de unidades. Uma vez dentro do Brasil, essa droga evidentemente segue para o mercado interno e a outra parte para a exportação realizada predominantemente através da contaminação de cargas em portos e aeroportos, em portos e aeroportos. O balanço aduaneiro de 2021 da Corep, que é um órgão da Receita Federal, revelou que foram apreendidos um total de 45 toneladas de drogas em 2021. Desses 39 toneladas foram apreendidas em portos brasileiros, do qual destacou-se o Porto de Santos, com 17 toneladas. Os navios tinham como destino França, Espanha, Holanda, Gana e África do Sul. Além disso, o hub de São Paulo ele é alimentado por contrabando que vem predominantemente da região da Tríplice Fronteira, que, como vimos, é um hub internacional de ilícitos. Seu sucesso econômico não é apenas explicado pelo mercado consumidor local, nem regional.
A demanda por produtos ilícitos em São Paulo ou o atendimento da demanda em outras grandes praças ou países tem São Paulo como principal entreposto. Foz do Iguaçu é um hub que conecta as economias sul-americanas aos mercados asiáticos, em especial o chinês e o europeu e o americano, né? A região deve ser entendida como um triângulo logístico ilícito que conecta a tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina à cidade de São Paulo. Então, um triângulo porque ela forma um corredor logístico econômico a partir da reunião de 3 hotspots geográficos da economia ilícita. A cidade de Foz do Iguaçu, ao norte a região fronteiriça e a cidade de Ponta Porã, e depois a megalópole de São Paulo com os seus 39 municípios e 24 milhões de habitantes. Então esses 3 pontos formam esse triângulo. Foz e Ponta Porã estão distantes 550 quilômetros uma da outra. São Paulo está a 1.050 quilômetros de Foz e Ponta Porã e a 1.120 de Ponta Porã. Então o triângulo ele tem 2.115 quilômetros de extensão e 148 mil quilômetros quadrados de área. Dentro deles, há diversos entrepostos logísticos transnacionais. Os aeroportos internacionais de Cumbica e Congonhas, em São Paulo, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, o aeroporto Afonso Pena, de Curitiba, e os portos de Santos e Paranaguá. Possui também as 10 melhores estradas e 55 mil quilômetros de estradas vicinais e secundárias, além de hidrovias importantes que ligam a capital paulista à divisa do Mato Grosso do Sul e ao Paraná. O corredor econômico-logístico da Tríplice Fronteira, que liga a Tríplice Fronteira a São Paulo, ele deve ser entendido como o principal responsável pela participação brasileira no comércio turístico internacional. Ele promove uma conexão entre a América do Sul e os principais portos da Europa que movimentam o mercado de cocaína, drogas sintéticas, armas, com os portos da China, que movimentam os mercados ilícitos de eletrônico, vestuários, peça de veículos, defensivos agrícolas e outros. Tudo ocorre dentro desse triângulo predominantemente, sem prejuízo para as rotas dos fluxos secundários que ligam a América do Sul a outros mercados ilícitos, como o norte da África, África do Sul, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Então, este fluxo logístico, ele forma essa estrutura de pipeline que opera uma cadeia logística transnacional extremamente ativa, que ela pode pivotar para trazer ou levar qualquer tipo de produto e aproveitar janelas de oportunidades econômicas. Uma evidência disso é o relatório que a Europol lançou durante a pandemia, onde ele destaca que o fluxo de produtos ilícitos farmacêuticos do Brasil para a Europa e também destaca a capacidade das quadrilhas das redes criminais de rapidamente comercializarem produtos médicos, que elas nunca tiveram feito isso antes. Isso é um típico movimento econômico de firmas, reposicionando sua capacidade instalada para aproveitar demandas aquecidas com novos produtos. O Censo de Mercados Ilícitos Transnacionais, que foi produzido pela minha equipe com financiamento do programa PMI Impact, é uma base de microdados estruturados sobre economia ilícita, e ela é composta de vários eventos criminais geoespecializados, né, e relacionados às atividades de mercados ilícitos transnacionais nessa região. Lá a gente conseguiu identificar que haviam várias externalidades relacionadas à vitimização de pessoas, empresas e meio ambiente, especialmente violência criminal, sofisticação de ações criminosas, todas elas conectando todos esses mercados ilícitos. E a corrupção de agentes públicos era um dos serviços sempre presente. Essa base ela possui ainda informações sobre os locais de incidência, caracterizados como ambientes, circunstâncias e unidades espaciais de análise e os setores censitários onde a gente organizou. O fato é que dentro desse trabalho a gente identificou mais de 200 mercados ilícitos operando na região, sendo que 40 deles extremamente ativos, né? Essa percepção de grande fluxo de produtos e de mercados faz da região do Triângulo Logístico Ilícito um dos principais corredores de atividade ilícita na América do Sul. E apesar de sempre lembrado em análise, as 3 cidades que formam o triângulo, né, a ponta do triângulo, são na maioria das vezes analisadas de forma segmentada, o que é um erro. No máximo se analisa centros regionais. Ainda que existam problemas exclusivamente regionais, decorrentes das dinâmicas criminais locais para cada uma da cidade, trata-se de uma única e poderosa região de economia ilícita. Como visto, o que ocorre em uma região causa impacto em outro. Por exemplo,
Mudança de procedimento que leva ao aumento da produtividade das polícias em São Paulo ou da fiscalização e controle dos portos e aeroportos de São Paulo produzirão um efeito na forma e no fluxo dos produtos ilícitos que saem e entram na fronteira a partir de Foz ou Ponta Porã, afetando a cadeia logística e gerando efeitos que podem levar tanto à disputa violenta entre os operadores, podem impactar a oferta de produtos no varejo lá em São Paulo ou a exportação da cocaína para a Europa. Então, além de destacar o impacto do domínio dessa região do Triângulo como a principal estrutura logística do país para os ilícitos, eu preciso destacar aqui, por final, que o uso frequente da cadeia logística legal do país, por meio do tráfico da cocaína sul-americana, ele é um risco real para os contratos de exportação das commodities agrícolas e minerais brasileiras. Primeiro, em razão da segurança, a presença do traficante ou do contrabandista, seja através da introdução própria ou do aliciamento de funcionários, é um risco real e atual, e seja pela violência sempre empregada e pela possibilidade da corrupção atender outros fins, como a transmissão e informação para roubo de cargas ou valores das empresas. A segunda, ela é de ordem comercial e sanitária, pois a introdução de drogas ou contrabando em cargas pode afetar a integridade sanitária das cargas legais e resultar em suspensão de exportações ou comercialização interna por razões de segurança ou alegações sanitárias. Em especial, são tipos de risco e danos razoavelmente frequentes, né, em cargas de alimentos, em especial em alimentos, como em 2020 houve uma apreensão da Receita Federal e da Polícia Civil de São Paulo que identificou 502 quilos de cocaína em um container carregado de açúcar originado no interior de São Paulo que tinha como destino a Espanha. Um outro exemplo é uma apreensão de 2022 da PRF lá no Rio Grande do Sul de 300 mil maços de cigarro em 4 cargas de milho originados no Mato Grosso do Sul, que obviamente recebeu contrabando do Paraguai. E agora, por fim, como último ponto, a gente precisa tratar de como controlar as cadeias logísticas com foco nas redes criminais, que são operadoras logísticas. Segundo a OCDE, cerca de 30% do crime organizado na Europa estaria envolvido em mais de um tipo de crime, em especial atuando como operadores logísticos, que é uma área extremamente estratégica, que é onde ocorre a chamada internacionalização das quadrilhas e redes criminais, por conta da logística ser necessariamente transnacional. A própria noção contemporânea de redes criminais é transnacional, pois ela nasce da capacidade da operação e expansão do que convencionamos denominar de crime organizado transnacional. Em recente publicação da ICAI, chamada Emergence Transnational Organized Crime, Trades in Latin America, ele destaca que um dos 4 fatores de expansão atual dos mercados ilícitos transnacionais da América Latina é a cadeia logística transnacional, desenvolvida por redes criminais de grupos ou facções como o MS-13, que atua na Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos e até no Canadá, e do PCC. Assim, como enfrentar essas redes criminais operadoras de logística ilícita? Identificando-a e desarticulando as rotas e os entrepostos. Melhor do que focar especificamente nos operadores da quadrilha, é mais eficaz monitorar as rotas e os entrepostos e priorizar as quadrilhas e redes que tentam operar. Isso aumenta o custo não só dos criminosos que desejam operá-las, mas de vários mercados ilícitos. Ao mesmo tempo, o efeito sobre o custo de transação, né, que afeta sobre eles. Esta é a recomendação da Força-Tarefa da OCDE, lá no relatório que eu citei sobre convergência criminal e que prescreve a estratégia da convergência criminal e da geografia da convergência como lógica de enfrentamento das redes criminais que operam mercados ilícitos, como as quadrilhas de roubo de carga e o tráfico de droga. Então, explicando os dois conceitos. A convergência criminal, ela refere-se ao fato de que, como os mercados ilícitos atuam sobrepostos em um mesmo território e fase comercial, as cadeias ilícitas de produção, transporte, atacado e varejo, a tendência é que operadores de diferentes mercados acabam por se unir ou por utilizar os mesmos serviços, como a corrupção de agentes públicos, presentes no mesmo fluxo comercial e logístico. O que aumenta o parasitismo sobre a cadeia logística legal, mas também aumenta a possibilidade de derrubar vários mercados ilícitos. Quando o mesmo operador logístico de vários mercados é pego. A geografia da convergência deriva do primeiro conceito, porque ela destaca que a geografia cria a convergência. Logo, é preciso identificar
e atuar intensamente nos portos e nas regiões geográficas onde todos os mercados ilícitos convergem. No nosso caso, a região-alvo é bem clara, que é o triângulo logístico ilícito entre Foz, Ponta Porã e São Paulo, que envolve os 3 pontos destacados, né? Pela ICAI, que é a cidade de Oeste, a Tríplice Fronteira, o Porto de Santos e a cidade de São Paulo. Todos aqueles destacados pela ICAI estão dentro desse triângulo. Desta forma, a gente pode produzir convergências contra a atuação das redes criminais em mercados ilícitos e forçá-los a superar obstáculos naturais ou geográficos para conseguir levar os produtos ilícitos que eles querem levar a determinada área ou varejo. O resultado é produzir, como consequência, também um nível de cooperação entre as polícias que atuam na mesma cadeia logística. Esse é o caso do Brasil com seus vizinhos Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia, né? Onde traficantes de drogas e contrabandistas precisam operar as mesmas rotas que passam por esses países, via rodoviária ou marítima, para ganhar e vencer a distância entre a produção e o consumidor final. Então, a visão convergente, ela pode auxiliar o controle desses mercados ilícitos, desde que a formulação das políticas de controle incorpore a lógica da formulação e perceba que melhores respostas podem ser constituídas a partir da visão ampliada da operação logística e econômica do mercado ilícito, de maneira a encontrar os pontos de vulnerabilidade nas redes criminais, o que facilita a ação repressiva e gerando conteúdo estratégico para a reformulação e atualização do marco legal dos países no enfrentamento ao mercado ilícito transnacional. Um dos maiores estudiosos do tema, o economista e jornalista americano-venezuelano Moisés Naim, ele afirma há pelo menos 2 décadas que a facilidade adotada pelos países para encorajar o sucesso do comércio ilícito legal, né, que é a chamada globalização, essa facilidade também beneficiou as atividades dos operadores logísticos ilícitos das redes criminais. Não é possível crescer economicamente sem esta espécie de efeito colateral. Ou na lógica dos economistas, dessa espécie de externalidade negativa. A forma de conter e minimizar este problema é modernizar a legislação penal com as novas modalidades de comportamento ilícito comercial transnacional, a partir do conhecimento gerado pelas operações e a inteligência policial anti-mercados ilícitos, e em profunda conexão e cooperação com a iniciativa privada que opera a cadeia logística, né? Precisa ter uma grande cooperação entre os dois. Então, por fim, eu agradeço pela atenção dispensada, espero que esta aula tenha contribuído para o seu processo de formação e continuamos disponíveis. Um abraço a todos.